Opa, tudo bom com você? Então, hoje eu vim aqui gravar esse vídeo para trazer para vocês sobre como a sociedade atual ela tá querendo ir rápido demais, né? Tá querendo passar o tempo. Eu acho que não querendo respeitar o seu próprio tempo, eu acho que seria isso. Então, esse canal aqui vai ser mais para isso, vou me estar expressando algumas ideias, tranquilo? Eu tenho um, um roteiro no WhatsApp, né? Um grupo que eu criei de ideias. Não sei se vai dar para você estar vendo aí, mas bem ali tá o nome, ó. Bem ali tá o nome, ó, ideias. E aí aqui eu vou anotando tudo que eu vou pensando. E aí já tem muito tempo já que eu tenho coisa anotada aqui, ó. Tem coisa de 5 de setembro, de agosto, de julho. Eu tenho muita coisa anotada e até hoje eu nunca botei isso em prática, né? Então hoje eu tô aqui com vocês para estar colocando isso em prática, né? Para mim estar gravando esses conteúdos para ver se isso ajuda as pessoas, para ver se isso ajuda as pessoas, né, na sociedade atual. E o intuito desse vídeo é justamente essas ideias, né? Uma dessas ideias que eu tive como roteiro, né, para poder gravar esse vídeo aqui. Não tô com o roteiro extenso, mas tô com algumas coisas aqui para poder falar com vocês. Já sai mais na hora que eu estiver gravando. Como que a sociedade ela tá querendo ir mais rápido do que o normal? Vamos supor, as pessoas elas já não mais se respeitam, né? Como assim, o seu próprio tempo. Hoje em dia, eu tomo eu como exemplo, né? Hoje em dia você para assim, vamos supor que você é um CLT normal, igual eu, né? Que você vai trabalhar e você tem aquela vida monótona, né? Acorda, trabalha, no dia de folga você tenta aproveitar ali e não tem muita ideia, não tem o que fazer, né? Assim, eu tiro de mim, vamos dizer, eu vou estar falando para vocês sobre mim aqui. Né? Eu me chamo Marcelo, o nome do canal aí tá MZDev, né? Que seria Zona do Marcelo, né? Marcelo Zone. E deve porque seria um conteúdo mais para desenvolvedor, né? Atualmente estou cursando a faculdade de análise e desenvolvimento de sistema e futuramente eu pretendo ser um futuro programador júnior, sênior. Vamos ver o que rola nessa vida, né? Então, por isso que eu criei o nome desse canal, né? É um nome que eu vejo todo mundo colocando, né? A pessoa vai lá, põe o nome dela e põe no final dev. E eu achei ainda interessante para estar postando futuramente também conteúdo desenvolvedor, né? Como vocês vão seguir o progresso da minha carreira, né? Ainda não comecei, não terminei a faculdade, né? Tô no segundo semestre da faculdade agora. Tive uns problemas aí financeiros para poder pagar a faculdade. Então eu tô retornando agora. Tô meio perdido ainda no meio da faculdade, né? Então, assim, eu tô meio avulso ainda nos conteúdos que tá rolando, né? Então eu tô retornando agora pra faculdade e é isso. Tá contando pra vocês mais a minha história, assim, e eu acho que se encaixa diretamente nesse roteiro. Né? Eu comecei a chegar ali nos 15, 16 anos, você já começa a se questionar, né? Particularmente eu, né? Pelo menos. Você começa a se questionar, tipo, pô, o que que eu vou fazer na minha vida, né? Você acaba se perguntando assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, né, da minha vida. Eu preciso, né, alguma coisa, pô. Ainda mais quando você cresce assim, sem muita condição financeira, né? Particularmente eu, né? Tipo assim, graças a Deus eu cresci, nunca passei necessidade, fome, de miséria, de nada assim. Mas assim você começa a se questionar, né? O que que você vai fazer no resto da sua vida, né? E aí eu fui crescendo e, assim, eu gostava desde criança, eu sempre gostei muito de gravar conteúdo de jogo, né? De postar conteúdo no YouTube sobre jogos, sobre tudo, né? Esse tipo de conteúdo que muita gente sempre sonha, né? Aquela sonha de criança, né? Sobre gravar conteúdo. Então eu começava a criar uns canais, eu parava, eu criava um canal, eu parava, eu criava conteúdo de jogo, eu criava conteúdo de. Eu lembro que eu criei conteúdo de mágica, né? Na época que tava bombando aí, conteúdo de mágica, de mágico, fazer truques de mágica na frente da câmera. Então eu lembro que foi uma época que bombou isso. E aí eu fui criando canais ali, mas tipo assim, nunca foi algo sério, tá? Foi mais uma parada assim, postando ali, tipo assim, eu sempre curti bastante a edição, né? Eu postava ali conteúdo de edição, conteúdo de edição não, né? Eu postava os vídeos bem editados, né? Sempre gostei bem de editar os vídeos. Aí acabou que foi morrendo aquele sonho, né, de criança. Você vai crescendo e meio que algumas coisas vão tendo que ser levadas mais a sério, né? Eu não levei a sério, né? Eu acho que se eu tivesse levado mais a sério, provavelmente eu teria um canal grande, né, de conteúdo. E aí você acaba virando aquela, né? Ah, o que eu vou fazer da vida? Será que eu vou cursar o Enem? Aí cheguei ali nos 17, 18. Hoje eu tô com 20 anos, tá? Mas eu cheguei ali nos 17, 18 anos. E aí eu comecei a querer fazer concurso militar, né? Porque faltava um ano para mim entrar no quartel e eu não tava querendo fazer o serviço obrigatório. Eu tava querendo mais seguir carreira no militarismo, né? Aí eu acabei chegando ali
E chegando nos 17, 16, 17, eu tava querendo fazer a prova da ESA, da SpaceX. Se você não conhecer, é a Escola de Sargento das Armas, né? Você faz o concurso para o Exército, você entra como sargento, fica 2 anos se preparando lá dentro, né, na academia, e quando você sabe ser sargento do Exército, faz da vida, né? Muita gente faz isso para pular, né? Faz essa de sargento, aí pula para PRF ou para Polícia Federal ou para algum concurso militar, né? Porque eles usam isso mais para pegar o diploma, né? Tem gente que não tem condição financeira de pagar uma faculdade, né? Ou não tá com muita paciência, ou só quer seguir mesmo, é um sonho dela, né? O sonho dela sempre foi seguir isso. E aí eu comecei a estudar. Aí eu lembro que isso, na verdade, eu reprovei, né, no segundo ano ali do ensino médio. Aí eu tive de refazer o segundo ano. Eu lembro que eu falei assim, não, vou estudar para essa prova de concurso, né? Para ver se eu passo e sigo carreira logo no exército. Aí eu lembro que eu conversei ali com a minha mãe e tal, não sei o quê. Aí ela chegou um dia assim e falou, o que você acha de fazer o EJA ali, né? E terminar logo o segundo e o terceiro junto e terminar mais rápido, né? Eu falei, pô, é uma boa. Aí eu fui lá, fiz o EJA, né? Terminei mais rápido, né? Na verdade, eu saí da escola ali, aí meio que não avisei a escola, né? Lembro que até a gente, depois de um tempo, a gente tava numa viagem, e aí eles mandaram uma mensagem pro meu padrasto. Aí eu lembro que chegou uma mensagem assim, a gente viu, eles estavam querendo saber o porquê eles não estavam mais indo pra escola, né? Só que eu ainda não tinha avisado que eu tinha saído pra cursar o EJA, né? Pra terminar logo mais rápido. Aí eu lembro que eu paguei pra terminar a escola, eu terminei ali no segundo ano do ensino médio, reprovei. Não cheguei a terminar o terceiro, né? Fiz o EJA ali tudo junto, então eu só fiz as matérias todas juntas e acabei terminando a escola. E nisso eu fiquei um ano sem estudar e sem emprego, né? Tipo assim, eu digo sem estudar na escola. Eu fiquei ali naquela questão de estudar para essa prova da ESA, né? E da SpaceX, que eu me inscrevi nas duas. Aí eu fiquei ali naquele um ano ali me achando que eu tava estudando e eu comecei a ficar naquele pensamento de novo, né? De tipo, caramba, o que eu vou fazer na minha vida? Mas e se eu estudar e se eu não passar, né? Mas aí, pô, tem, né, começou aquela onda de dropshipping, de marca digital, não sei o quê. Pô, e se eu tentar no marca digital? Ah, e se eu voltar a gravar vídeo no YouTube? Então entra naquela bola de neve, né? De tipo, querer emendar várias coisas e querer fazer tudo ao mesmo tempo, só que acabou que eu não fiz nada. Então eu perdi um ano ali inteiro. Aí quando foi chegando um mês antes da prova, acho, não, um mês minto. Uma semana antes da prova, das duas provas, né? Que uma prova foi num mês e a outra foi no outro mês. Quando foi chegando ali perto das provas, eu queria estudar, assim, tipo, foi uma semana antes, eu queria estudar todo o conteúdo em menos de uma semana. Eu lembro que aí eu comecei a estudar, tipo assim, mas quando eu pego pra estudar realmente, eu vou lá, sento e estudo, entendeu? E eu lembro que eu comecei a estudar ali muito louco, aí eu virava madrugada ali, uma semana inteira ali, virando a madrugada, estudando, estudando, estudando. Aí eu lembro que chegou o dia da prova, fiquei nervoso pra caramba, fui lá, fiz a prova. Aí quando você sai dessas provas geralmente, né, tem aqueles cursinhos online que corrige ela online, né, ao vivo ali. Aí eu fui acompanhando ali, então tipo assim, a prova da ESA ela era 50 questões. De 50 questões eu acertei 20, né? Então assim, eu me senti bem e mal, né? Eu me senti bem porque, caramba, eu estudei uma semana e consegui acertar 20 questões, né? E eu não lembrava, já tinha tempo que eu não estudava, já tinha tempo que eu não fazia conteúdo, e tipo assim, eu consegui acertar 20 questões numa prova desse nível, né? Não é uma prova tão difícil, mas assim, porra, 20 questões, sabe? E eu me senti mal por não ter passado, né? Nessa prova. Aí teve a outra, que foi da SpaceX, ela é 100 questões, né? Dessa também eu acertei a mesma quantidade de 20 questões. E do mesmo jeito, eu fiquei bem e mal. Eu fiquei bem por ter acertado metade e fiquei ruim porque não passei. Aí eu sei que passou isso, né? Aí eu falei, caramba, já que eu consegui acertar pelo menos metade das questões, eu acho que se futuramente eu quiser fazer a prova, se eu quiser estudar realmente durante um ano, né? Eu acho que eu passo de primeira na prova, né? Então deixa, né? Depois eu faço. Aí depois desse um ano eu não passei no concurso, aí minha mãe ficou muito decepcionada ali, porque eu não tava querendo fazer muita coisa, não tava querendo arrumar um emprego, não sei o quê. Eu lembro que virou o ano, né? Aí ia completar 18 anos, então eu já tinha feito a minha inscrição para servir o quartel. Tava super empolgado para servir o quartel, não sei o quê. Fiz a minha inscrição, só que até o mês, né? Era lá para março de 2024 que eu ia enganjar, né? Que eu ia entrar, né? No serviço obrigatório. Eu lembro que nesse período, durante esse janeiro, fevereiro, até chegar a março, né? Eu tive de arranjar um emprego, porque tava começando aquela pressão, sabe? De mãe. Ah, você precisa trabalhar, você precisa fazer uma coisa da sua vida. E eu tava acordando tarde, ficava só jogando até tarde, né? Eu lembro que eu tinha um PC, eu ficava jogando até tarde com meus primos e tal. E tipo assim, a vida dos meus primos, elas. Não vou dizer que foi boa, mas eu digo assim, eles tinham o pai deles presente, a mãe deles. Eu tive a minha mãe presente, só que eu vim morar com a minha mãe, né? Porque eu não tava morando com meu pai, então eu vim morar com a minha mãe e eu morava com o meu padrasto. Então, assim, porra, eu tinha de fazer alguma coisa da minha vida, né? Você tá meio ali
moleque de quase 18 anos, marmanjo, morando na casa do padrasto, eu acho que o cara fica meio incomodado, né? Aí minha mãe ficava naquela agonia, tipo, você precisa fazer alguma coisa, não sei o quê, senão isso e aquilo, isso e aquilo. E aí eu sei que eu comecei a trabalhar de garçom, né? Eu não tinha experiência nenhuma, só que o cara tava precisando urgente. Aí era freelancer, sexta, sábado e domingo. Eu acho que era R$ 70 a diária. Aí nesses 3 dias dava 210, se eu não me engano. Aí eu trabalhava. Eu lembro que eu chegava lá no. Eram umas meio-dia, 1 hora, saía de lá 10, 11 horas da noite. Chegava em casa às meia-noite. Somente final de semana, né? Durante a semana eu ficava em casa e sexta, sábado e domingo eu trabalhava de garçom. Aí eu fiquei nessa até eu ir pro quartel. Aí, pum, chegou o dia, né? Fui lá, me alistei, não sei o quê, passei toda a etapa. Fui bem, né, em tudo lá, eles fizeram as perguntas e tal, eu passei por tudo. Começou o internato, né? Começou aquela semana a semana zero do recruta, né? Você veste a blusa branca, o famoso cotonete, né? Aí eu cheguei lá, passei todo aquele processo, né? A gente tinha de ir lá e sentava, levantava, todo aquele processo, acho que quem já serviu deve saber o que eu tô falando. E que eles coletam o nome, abrem conta bancária, todo esse processo. E aí, beleza, terminei esse processo, eu super tranquilo, né? Achando que ia continuar. Só que no meio do processo uma galera desistiu, né? Teve uns que desistiu porque para você que não sabe, né? Para você entrar no quartel, você não pode ser dependente de ninguém. Então, lá, o exemplo, lá tinha um cara que ele mentiu na hora da entrevista, na hora de entrar, só que a mãe dele dependia dele, né? Ela era uma idosa e estava passando por necessidade e se ele servisse quartel, ele não ia ter tempo suficiente para cuidar da mãe dele. Então aí eu lembro que lá na semana lá a gente agachado assim, né, de cócoras assim. Aí ele chegou assim para falar com o sargento, falou que ele não podia servir e tal, não sei o que, ficou chorando lá porque ele queria muito servir. Só que não podia, né? Tipo, não tinha como ele ficar cuidando da mãe dele, né? Ele teve de sair. E aí, durante essa semana, eu repensei, pensei, tipo assim, pô, será que eu quero servir? Será que eu não quero? Eu comecei a ver, assim, um mundo diferente, né? Quando você entra lá dentro, você é um mundo diferente. E eu cresci mais assim, muito grudado da minha mãe, das minhas irmãs e da minha família. Só que eu acho que foi uma coisa mais que eu botei na minha cabeça, sabe? Tipo, pô, vou ficar com a minha família aqui, a minha mãe me quer por perto, né? Não sei o que e tal. Só que, cara, você é homem, quando você vai crescendo, cara, sabe? Não fica nessa ilusão de que, eu quero ficar perto da minha mãe, não sei o que. A sua mãe quer que você vai trabalhar, cara. Ela quer que você vai viver sua vida, entendeu? Você não fica... Eu não sei expressar direito o que eu quero falar, mas seria tipo isso, sabe? Eu acho que se você estiver me entendendo, é meio que foi isso. Aí eu lembro que um dia antes de começar o internato, né? Ainda dava tempo de pedir pra sair, né? Só que aí eu lembro que eu fui pedir, tipo assim, faltava 2 horas antes, né, do expediente acabar lá e eu ia falar com o tenente que eu não queria mais servir, né? E aí no outro dia já ia ser aí já ia começar o internato. E aí eu cheguei assim a ficar o dia inteiro pensando, caramba, será que eu quero? Será que eu não quero? Será que eu quero? Será que eu não quero? Aí eu fiquei naquela, né, naquela perdida assim, aí chegou no final do dia, quando eu ia falar com o tenente, eu falei assim, tenente, precisa falar com o senhor. Ele falou, não, daqui a pouco eu falo com você. Aí o bicho saiu. Aí eu lembro que nesse dia foi aquela famosa entrada, né? Quando o recruta ele entra de cotonete, ele vai, entra marchando lá de cotonete, depois ele sai com a farda, com fardamento, né? A gente estava treinando isso nesse dia. A gente estava fazendo esse treinamento. Só que durante o internato eu não tinha falado para eles que eu tinha problema de asma, né? Então eu escondi isso, só que eu acho que eu usei isso para me favorecer, né? Para me sair fora daquele lugar. Aí eu lembro que no outro dia começou o internato e para mim ia ser tranquilo, né? Tipo assim, cheguei lá, começou, eu lembro que era. Cheguei lá umas 5 horas da manhã, pedi pra minha mãe deixar lá. Aí eu cheguei lá no quartel e tal, e começou aquela correria, né? Com mochila na mão, tudo, a gente de madrugada ainda ali. Chegamos, sentamos lá, e os caras começaram a falar, conversar, o que que ia acontecer, como é que era, não sei o que, como é que ia funcionar. O primeiro dia, o primeiro, segundo dia, o terceiro dia, eu acho que ele foi tranquilo, porque era só fardamento, para conhecer ali o ambiente e tal, não sei o que. Aí no terceiro ou no quarto dia, eu acho que teve o TAF. E aí começou o TAF e eu tava meio acima do peso, né? Pra falar pra vocês, tipo assim, no quarto eu emagreci pra caramba. Só que quando eu entrei eu tava meio sedentário. Então eu tenho 1,96 de altura. Então acho que isso me favoreceu pra mim entrar, né? Eu tenho 1,96, na época eu devia pesar uns cento e poucos quilos. E aí quando eu entrei, né, os caras, pô, nem ligavam pra mim, né? Aí eu comecei a correr lá tal, fiquei lá atrás lá. Comecei no meio, comecei a correr, só que aí eu tenho um problema, tipo, quando eu começo a correr, aí. Quando você é sanitário, né, tem aquela parte que você cansa. E aí você quer parar, né? Só que não podia parar, né? Aí eu comecei a ficar pra trás assim, a galera me motivando, vai, bora, continua, não sei o quê. Aí eu lembro que eu fiquei pra trás assim, aí eu lembro que um cabo, ele chegou assim, perguntou, o que que é que tu tem? Eu falei, não, eu tô passando mal, não sei o que. Ele, não, você é fraco, sem ideal, não sei o que. É coisa de quartel, né? Começaram a falar um monte de coisa ali, eu
tranquilo, fui. Aí quando eu falei assim, não vai dar. Eu falei pra eles, né? Eu comecei a sentir falta de ar, mas é mais por causa do sedentarismo, né? Eu botei mais a culpa na asma por causa disso, mas eu realmente tenho asma, né? E quando ela ataca, ela tampa a minha garganta, eu fico sem respirar, ela é forte, cabulosa. Só que assim, dava pra me ter continuado, eu acho que dava pra me ter continuado, né? E aí eu lembro que isso aconteceu, aí quando terminou lá o percurso lá de corrida e tal, o sargento, o tenente, veio falar comigo lá, aí ele perguntou, o que que foi, não sei o que, não senhor, eu tenho asma, não sei o que, aí eles ficaram putos de raiva. Não, por que que você não falou isso antes, não sei o que, você podia ter morrido, tá. Aí começou uma baixaria lá, eles começaram a falar um monte de coisa. E eu calado, né, meio assim, caramba, velho, não sei o que. Só que aí depois que eu falei isso, velho, a minha vida virou um inferno lá dentro. Os caras começaram a me perseguir. E tudo eu me fingia de coitadinho, né? Então, pra mim não fazer certa coisa, a atividade física, chegava a hora do TAF, eu falava, não, eu tô com ar, não sei o quê. Aí eu ia, eles não me botavam pra fazer atividade física. Eu ficava lá sentado no banco até a hora da atividade física acabar. E assim, quando eu tava lá dentro, eu tava com o pensamento de querer sair, de que era um inferno aquele lugar, porque era gritaria, era não sei o que, era não sei o que. Só que eu não tava acostumado com aquilo, né? Então eu cresci meio que, vamos supor, mimado, né? Pode-se dizer isso. Meio que ali, eu sair daqui, eu vou voltar pra casa, vai estar tudo bem, minha mãe vai me acolher, não sei o que. Só que aí eu lembro que passou uma semana do internato, aí eu fui lá na enfermaria de lá, né? E aí durante o meu internato foi 2 semanas, e durante esse internato você não pode sair, né? Você não pode voltar para casa. E o meu poderia voltar só no final de semana. Então eu ficava sábado e domingo em casa, e segunda-feira tinha que estar lá. Foram 2 semanas assim. Aí eu lembro que chegou na sexta-feira, eu acho. Aí eu cheguei pra tenente lá do hospital, e aí eu falei assim, não sei o que, eu tenho asma e tal. Ela, como é que você fala isso agora? Não sei o que. Eu falei assim, não tem como eu ir pra casa, não. Ela olhou assim, não tem como, cara. Amanhã você já vai embora já, não sei o que, entendeu? Ela lembro que eu comecei a chorar assim, tipo, dava uns vontade de chorar, de eu querer sair daquele lugar. E aí eu lembro que eu entrei tão animado naquele lugar, né? Só que eu acabei me desiludindo muito, né? E eu acho que por mais por eu ter crescido assim, meio mimado, vamos se dizer, né? Eu acabei me sabotando, me auto-sabotando, né? Então eu usei a minha doença ao meu favor. Então tudo que eles foram falar, eu falava, não, eu tenho asma, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu usei isso pra me sair de lá, né? Até que quando eu chegava em casa, e é por isso que eu falo pra vocês, sobre essa questão de, vou voltar pra casa, tá tudo bem. Quando eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe que eu queria sair, que aquele lugar era inferno, não sei o que, e ela começou a discutir, né? Falou, você tem que ser homem, você tem de continuar, você tem de fazer essas coisas, não sei o que, você não é homem, você não tem responsabilidade, não sei o que, porque é o que nem eu falo pra vocês, eu acordava tarde, ficava com preguiça, não queria fazer as coisas, ficava naquele ciclo, né? Aí eu sei que passou esse tempo do quartel, eles me afastaram em casa, né? Eu fiquei um tempo em casa. E aí eu ainda continuei recebendo ainda do quartel, né? Porque é como se eu estivesse servindo ainda, né? Eu ia lá às vezes, né? Só para consulta médica, para falar como é que tava a minha situação. Ia lá de vez em quando, ia e voltava. E aí eu lembro que eu fiquei um ano ainda recebendo do quartel. E aí, em vez de eu, né? Ter investido esse dinheiro em coisas úteis, né? Em coisa boa. Porra, poderia ter comprado um carro. Eu lembro que nesse ano eu abri uma loja online de dropshipping, né? E aí eu investi uma certa quantia, né? Eu lembro que eu paguei uns R$ 600 só pro cara criar o meu site. Porque eu tava recebendo dinheiro ali, né? Então tava sobrando dinheiro. Então eu fui lá e paguei pro cara criar o site, né? Queria investir nessa área. Só que aí eu não rodei anúncio, não quis rodar anúncio, não quis fazer. Não quis focar, sabe? Eu queria focar em várias. Eu queria falar pra vocês, eu queria focar em várias coisas ao mesmo tempo. Aí acabou que deu errado a loja. Eu sei que nessa daí eu fiquei durante um ano recebendo. No final do ano eu não tinha um centavo no bolso, porque durante esse tempo, durante esse um ano, eu gastei meu dinheiro com iFood e com garotas de. Vocês sabem, né? Garotas de trabalho. E assim, foi um mundo que eu comecei assim. Eu lembro que na primeira vez que eu fui, né? A menina, eu fiquei muito nervoso pra caramba. Eu sempre fui nervoso com questão de mulher, assim. Aí eu nem olhava na cara dela direito. Aí eu lembro que no primeiro dia que eu fui, ela falou assim: na primeira vez quando você vier, você vai querer ir toda vez. E não foi mentira. O primeiro dia eu fui nela, e aí no meio da tarde eu já tava com vontade em outra. Aí eu lembro que eu fui no mesmo dia, eu fui em duas garotas ao mesmo tempo. E aí nessa outra que eu fui, eu lembro que deu problema, porque eu tava com cartão eu tava com cartão do Banco do Brasil, né? Que o quartel ele abre uma conta pra você, né? Aí eu fui passar lá nela e eu lembro que foi de noite. E aí de noite tinha um certo limite pra passar, né? Então eu não consegui passar o cartão, aí fiquei meio nervoso lá na hora, tal, que eu não tava conseguindo pagar. Só que aí acabou que eu paguei metade do programa, né? Que era R$ 50. Aí você fica ali, é só um pouco de tempo, é só até você, né? Dar uma relaxada. Cara, e aí eu lembro que eu fiquei um ano nessa, né? Tipo assim, indo diversas vezes em garotas de programa.
Cheguei a pagar até 600, 700 reais numa garota, né? E aí, assim, não é motivo de orgulho, eu não vou falar pra você assim, pô, foi legal, foi interessante, foi uma experiência interessante, tá ligado? Mas não me orgulho disso, tá ligado? Se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito muita coisa diferente, tá ligado? Teria pegado esse dinheiro, teria tirado minha carteira antes. Hoje em dia eu já tirei minha carteira, só que eu demorei um ano pra tirar ela, porque devido a muito problema, não ter dinheiro pra tirar minha carteira, né? Então aconteceu que eu não consegui tirar direito a minha carteira. Então eu teria tirado minha carteira antes, teria comprado um carro, com esse dinheiro poderia ter dado entrada num carro. Tanto é que nesse um ano eu sujei meu nome, né? Tipo, porque eu queria pegar cartão de crédito para gastar com iFood, com mulher, não sei o quê. E acabei estourando vários cartões, né? O do quartel eu lembro que eles liberaram 5 mil de limite para mim, do Banco do Brasil. Eu consegui estourar 5 mil de limite e ainda peguei mais dinheiro emprestado, né? Com outros bancos, na Nubank eu estourei o cartão, no Next eu estourei o cartão, no Banco do Brasil eu estourei o cartão. Então, assim, eu digo pra vocês, cara, essa vida não compensa, né? Assim, se você quer ir lá pra experimentar por uma vez ou outra, você tem que ter a cabeça muito consciente, tá ligado? Aí chegou no final do ano ali, lá pra novembro, setembro, outubro. Aí eu lembro que eles me chamaram lá no quartel, né? Aí eu fui explicar a minha situação, eles perguntaram. Aí eles falaram assim, não, até o próximo mês você já vai parar de receber do quartel, né? E você já tá dispensado e agora você pode arranjar um emprego, né? Porque eu não consegui arrumar um emprego, porque é como se eu estivesse na ativa ainda no quartel, né? Então, durante esse um ano, eu arranjava um emprego, saía, arranjava um emprego, saía, porque né, não tinha como eu fichar devido a isso, né? E aí eu lembro que eu saí de lá, eu falei, caramba, agora eu não vou receber mais o quartel, né? O que eu vou fazer? Aí eu tive de arranjar um emprego, né? Aí eu lembro que eu comecei numa empresa de venda de... Era no estoque, né? Eu comecei a trabalhar no estoque. E aí... Então, assim, todo aquele sonho já tinha morrido, do militarismo, eu já não queria mais. E aí eu lembro que eu fui dispensado por causa da asma, né? Então, assim, tecnicamente, eles disseram que eu não podia fazer nenhum concurso, né? Do bombeiro, da polícia, de nada, né? Devido a isso, né? Eu lembro que eu saí e comecei a trabalhar no estoque de uma loja que vendia lá negócio para carro, né? Tipo, produto de limpeza, produtos para carro, um monte de produto para carro lá. Tinta, um monte de coisa. Eu lembro que nesse emprego eu fiquei um certo tempo lá, né? Trabalhando normal, né? Como emprego normal, né? Não tinha, era ruim, era isso, era normal. Né? Meu primeiro emprego, assim, vamos dizer, né? Antes eu já tinha trabalhado de auxiliar de ajudante pedreiro com o meu tio. Já tinha trabalhado de lavador de carro, né? E de garçom, como foi para vocês, foi durante aquele período lá. Aí eu comecei a trabalhar nesse estoque. Aí eu fiquei um certo tempo lá, só que eu comecei a faltar devido a eu ter de ir lá no quartel diversas vezes, né? Eu ainda tava resolvendo alguns problemas do quartel. E também eu usava algumas vezes pra me faltar, né? Tipo, eu usava isso como desculpa, né? Pra mim estar faltando no quartel. E aí eu lembro que eu ia e às vezes não ia, faltava, não sei o que, e essa empresa era muito rígida, né? Então, tipo assim, não podia mexer no celular no horário de trabalho, não podia ficar conversando muito tempo, tinha que estar trabalhando 100%. Então, ela era muito rígida, então ela não levou muito isso na brincadeira, né? Falou assim, ó, você tá demitido, não sei o quê. Aí no que eu pedi demissão, aí minha vida virou assim de cabeça para baixo, né? Cheguei em casa, aí minha mãe ficou sabendo, começou. Todo dia a gente discutia, todo dia era uma discussão diferente por causa disso, né? E eu acordando tarde todas as vezes, não queria focar em nada, não queria fazer nada. E aí eu fiquei meio nessa perdido, aí depois de um certo tempo eu fiquei desempregado ali. Tentei voltar lá pro restaurante, né? Pra tentar ser garçom. O cara me contratou até, eu lembro, eu fiquei uns finais de semana lá. Não me contratou, né? Eu fiquei fazendo uns freelancer pra ir lá no final de semana. E aí eu consegui ficar lá durante um período. E aí, até o final de dezembro ali, minha mãe ela conseguiu um emprego numa loja de um amigo do meu padrasto, né? Ele tinha uma loja de autopeça de carro. E, e lá eu trabalhei no estoque novamente. E aí nesse emprego eu lembro que era 6 por um. Era das 7 ou das 8 até as 6 horas da tarde. E aí eu lembro que durante esse período desse emprego eu tava trabalhando normal, né? Comecei trabalhando e tal. Só que eu comecei a faltar muito nesse emprego novamente. Eu tenho um problema sério com isso. Desde a escola eu fazia isso, né? Eu começava a faltar. E eu acho que isso foi desencadeando porque meio que minha mãe não ligava muito, entendeu? Ela brigava, só que aí. O que ela ia fazer, né? Porra, me pegar e me jogar lá dentro da escola, né? Aí eu ficava em casa a maioria do tempo. Então eu acho que isso decorreu pro trabalho, né? E aí eu comecei a faltar lá nesse trabalho. E aí, pô, quando eu ia também, tinha um. Porque tinha esse. O dono era o amigo do meu padrasto, né? Super gente boa, o cara. Hoje meu padrasto é amigo dele, o cara é super gente boa. Só que tinha um chefe, né? Tem um gerente geralmente numa loja dessas, né? E aí esse gerente, ele era tranquilo. Quando eu cheguei lá, o cara era tranquilo. Só que depois de um tempo, eu acho que ele lembrou que era gerente e começou a pegar muito no meu pé. Então, tipo assim, às vezes eu tava lá trabalhando, dando entrada numa peça ou fazendo alguma coisa lá sentado no computador, e ele chegava assim, não,
vai fazer isso, vai catar um lixo, vai fazer alguma coisa, não sei o quê. Às vezes eu tava ali parado ali, né, no momento descontraído, conversando com o pessoal. E o pessoal tudo descontraído ali conversando, e ele chegava só em mim pra me tirar de lá, pra me ficar fazendo alguma coisa, tá ligado? Pressionando ali, meio que pegando no meu pé. Aí meio que isso foi me desanimando. Aí eu falei assim, porra, eu vou sair desse emprego. Aí antes de eu sair, né, eu comecei a vender produtos no Mercado Livre. Né? Eu vendia produtos no Mercado Livre. Aí eu comprava um produto, né, barato, né? Só que eu tava meio que... Depois de um tempo eu comecei a perder dinheiro. Aí eu comprava os produtos e revendia no Mercado Livre, né? Eu comecei a assistir vídeo da galera fazendo isso, não sei o quê. Aí eu lembro que eu pegava os produtos, comprava, ia lá no correio aqui da minha cidade, né? Ia de bicicleta lá, entregava os produtos, enviava pro cliente. E aí eu tava trabalhando com isso. Não tava ganhando nada com isso, né? Eu tava mais perdendo. Tipo assim, eu ganhava o pagamento, só que depois que eu descobri que o Mercado Livre ele só paga depois de um mês, quase, né? Eu achava que pagava na hora, só que ele só paga depois de um mês, né? Depois do cliente receber, depois caso tenha a devolução e tudo. E como eu era novato, né, no Mercado Livre, ele só pagava depois de um mês. Então foi isso. Aí eu comecei a trabalhar com isso, aí eu falei, vou sair desse emprego, né? Já tô trabalhando assim. Aí eu saí. Aí eu lembro que até que eu tava em casa no final de semana, meu padrasto não sabia, né? Sábado eu trabalhava, né? Aí ele ainda não sabia que eu tinha saído do emprego. Aí eu lembro que eu tava em casa no sábado de manhã. Aí ele bateu-se na porta que ele ia pegar alguma coisa lá no meu quarto. Aí eu tava lá, né? Eu cheguei, acordei assim, meio assustado, né? Aí ele abriu a porta assim, por que tu não foi trabalhar? Eu falei, não, eu tô trabalhando agora com negócio online, né? Não sei o quê. Aí ele, não sei o quê, tá certo, não sei o quê. Eu lembro que ele discutiu lá, não sei o quê, ficou bravo. E eu fiquei calado, né? Aí eu, depois de um tempo eu continuei tentando, só que eu tava perdendo muito dinheiro, né? Porque eu tava comprando um produto caro. Eu tentei revender mais caro, só que não tava dando. Aí eu lembro que eu vendi, tipo assim, um produto bem mais barato no valor lá. Aí várias pessoas compram, né? Porque no Mercado Livre funciona assim, a pessoa só compra, aí ela meio que compra lá, o dinheiro não cai para você automaticamente. Ela comprou lá, e aí você tem de enviar o produto para ela, pro dinheiro cair para você, né? E aí eu não tinha o produto, você tem que ter o produto, né? E aí eu não tinha o produto, então eu anunciei vários anúncios lá, e a galera saiu comprando, tipo, eu tive vários pedidos de compra lá, só que eu não tinha o produto. E eu também não tinha dinheiro para comprar o produto. Então, tipo assim, eu cancelei vários pedidos lá, eu consegui somente alguns lá, porque eu comprei umas creatina, tava vendendo creatina, né? E aí eu consegui comprar algumas, o meu irmão me deu algumas também para me vender, que ele tava trabalhando com isso também. Ele me deu algumas para me conseguir vender. Só que aí acabou que eu perdi a conta no Mercado Livre, né? Porque eu tava demorando muito tempo para enviar os pedidos e tava tendo aquela reclamação. E quando você tem muita reclamação no Mercado Livre, eles te bloqueiam. E eu acabei sendo bloqueado e não consegui mais trabalhar com isso. Aí eu lembro que depois disso, isso já foi, se eu não me engano, foi esse ano, né? Aí começou o inferno, porque aconteceu um problema, né? Meu pai me botou na justiça devido a um problema aí. E aí, depois eu conto isso pra vocês. E aí eu tive de contratar uma advogada, né? A advogada cobrou 1.000 e pouco lá pra me pagar ela, então eu tava pagando a advogada. Aí eu lembro que eu tinha começado na autoescola, né? Então aí eu tive de pagar a autoescola também, eu tava pagando parcelado, né? E aí eu tava atrasado com a autoescola, tava atrasado com a advogada. Tanto é que eu terminei de pagar a advogada mês passado. Ou um mês antes. Um mês antes do mês passado. Eu terminei de pagar ela. Então, assim, demorou muito tempo pra pagar ela, né? Só pra ela me ajudar nisso. E aí eu lembro que nesse decorrer, durante esse ali de janeiro até março, abril, por ali, eu ainda fiquei nessa, né? Tipo, porra, sem conseguir trabalhar, sem não sei o quê. Só que aí nesse período eu ficava muito tempo no YouTube assistindo, né? Maneiras de ganhar dinheiro, tá ligado? Tipo assim, eu nunca fiquei parado, nunca fiquei sem dinheiro. Eu sempre vendi alguma coisa que eu tinha. Eu me lembro que meu computador ele queimou, meu processador deu pau, minha fonte deu pau. E aí eu fui vender minhas peças no meu computador, né? Então, tipo assim, eu tinha uma placa de vídeo, aí eu vendi por 400 conto, fui ali vendendo as minhas coisas pra me pagando minha autoescola e a advogada, né? Então eu tava pagando ali metade, tipo, R$ 200, 150 por mês ali pra cada um. E aí eu, nessa de eu assistindo o vídeo, eu comecei a ver que eu poderia trabalhar com edição de imagem. Eu queria fazer edição de vídeo, só que eu vi edição de imagem. Falei, pô, é um mercado legal, né? Aí eu fui assistindo os vídeos de design, não sei o quê. E aí eu não entendia bosta nenhuma, né? Meus design era horrível. E aí eu só fui lá, criei um portfólio ali, rápido ali, de uns vídeos que eu já tinha gravado, que eu fazia umas thumbnails assim mais ou menos, editava um vídeo mais ou menos, né? Eu criei um portfólio ali, tal, bonitinho, e botei lá, né? Procurei no Orkana pessoas, né, que estavam precisando. Aí eu achei um cara que gravava vídeo de... Sabe aqueles vídeos de meditação que tem no YouTube? Só tem uma imagem e uma música de fundo? E aí eu comecei a fazer thumbnails pra ele, né? Aí ele me contratou
E aí eu, caramba, eu achei que ia ser um trabalho de ficção, não sei o quê. Aí ele falou assim, não, eu quero assim, uma thumb assim, não sei o quê. Aí até no final ele quis uma thumb simples, ele só queria uma imagem e pronto. Aí eu gerava umas imagens com IA, né, o CIA Art, e pelo chat GPT. Eu gerava as imagens, mandava para ele. Aí durante esse tempo, até março ali, janeiro até março, eu consegui tirar uma grana, né? Eu tava tirando uns R$ 500 por semana, 500, 600. Isso eu tô falando, galera, por semana, tá? Então, tipo assim, num dia, o cara me pagava R$ 500, R$ 600, entendeu? E aí eu fiquei nessa, né? Durante um tempo ali, só que a minha mãe ficou muito no meu pé ainda, né? Por causa do meu padrasto ficou enchendo muito o saco dela quando eu tava trabalhando, né? Até que ele achou que eu tava até vendendo ilícitos no Mercado Livre. E aí eu fiquei durante um tempo, né, fazendo design para esse cara. E aí começou uma discussão, eu lembro que teve um dia que eu discuti cabuloso com a minha mãe, porque eu acordei tarde, né? Eu ficava até tarde fazendo as thumbnail pro cara. E então, no outro dia eu acordava tarde pra caramba, né? E aí, no outro dia eu tive uma discussão com a minha mãe e tal, não sei o quê. Não, que você precisa trabalhar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Eu falei, não, cara, tá certo, eu preciso trabalhar, né? Eu falei assim, eu preciso trabalhar pra me comprar um material bom, né? Porque eu não tinha computador. Eu tava editando pelo celular e por um por um notebookzinho ruim pra caramba que eu tinha. E aí eu lembro que eu tava editando por esse notebook e pelo celular, né? No notebook eu fazia algumas imagens e no celular também. E só isso, né? Tipo assim, eu só tava editando imagens pro cara. Só que aí eu lembro que aí eu falei assim, não, eu vou arranjar um emprego. Aí eu fiquei procurando emprego, procurando emprego, procurando emprego. Fui em algumas entrevistas, né? No estoque de farmácia, tipo assim, aqueles subempregos, né? Como eu não tinha uma formação ainda, né? Tipo assim, eu tenho vários cursos, né? Eu tenho um curso de informática, eu tenho um curso de inglês, né? Inglês intermediário ali, que até depois eu fiquei um ano fazendo no Silk, se vocês conhecerem, é aqui de Brasília, da Ceilândia, eu acho que tem outras regiões também. É o Centro Internacional de Línguas, né? E aí eu fiquei um ano fazendo Silk. Aí depois eu me interessei pra caramba no inglês. Então eu fui a fundo, procurei, estudei. Hoje em dia eu falo inglês mais ou menos, né? Tipo assim, dá pra me conversar, ter uma conversa razoável com a pessoa. Dá pra me explicar alguma coisa, né? Se ela me perguntar, não sei o quê. Eu consigo me explicar com ela e conversar. Entender, né? Tô aprimorando também meu inglês e agora tô partindo pro francês. Tô aprendendo francês no Duolingo, tá, rapaziada? Ainda não, tipo assim, não tive a coragem para um curso ou me aprofundar mais. Tô só naquela, sabe? Um dia sim, um dia não, eu faço ali uma aulinha, alguma coisa em francês. Então, hoje em dia eu falo quase dois idiomas, né? Francês, inglês e português, é claro. Espanhol eu entendo um pouquinho ali também, eu consigo falar um pouquinho, né? Então, foi nessa, né? Aí eu fiquei ali durante o tempo ali ganhando dinheiro com esse cara. Até um dia o cara, eu tenho uma discussão com ele, né? Tipo assim, ele queria uma thumbnail, ele tirou umas fotos, né? Ele foi lá, pagou uma sessão de fotos e chegou em mim assim, ah, eu queria botar essas fotos na capa, né? Eu falei, não, beleza. Aí ele me mandou um exemplo que ele queria botar a foto com IA, né? E aí eu entendi que ele queria que eu botasse a imagem dele com a capa, e aí o ChatGPT ia transformar ele no IA, né? E ia botar a imagem dele. Aí eu lembro que eu fiz um exemplo, mandei a thumbnail pra ele, né? Ó, vai ficar assim, você na IA, 5 personagens de fundo. Ele falou, não, gostei. Aí eu falei, fiz as 30 thumbnails que ele pediu. Foi 30 ou 20, sei lá, quantos, 50 thumbnails eu acho que eu fiz. Aí eu mandei pra ele. Aí ele falou assim, ué, mas não entendi, uai. Você me botou como IA, aí não sou eu quero a minha foto mesmo. Só que o jeito que ele queria não ia combinar, né? A foto dele com o plano de fundo. Só que o cara queria a foto dele ali estampada com o fundo, tá ligado? E galera, o cliente sempre tem razão, mas assim, às vezes dá vontade de você mandar, sei lá, entendeu? Porque o cara queria assim, só que não ia combinar, ia ficar muito ruim, eu não tava conseguindo fazer, porque era um trabalho que eu teria de ter estudado um pouquinho mais para me aprender. E eu tava básico na edição, eu não procurei me auto-melhorar, né? Eu não procurei estudar melhor, não procurei investir nessa área. Então eu tava só no. Ah, tô fazendo thumbnail pra ele normal, vou continuar assim. E aí até que chegou nesse ponto, né? Que o cara queria um pouquinho mais profissional e eu não tava sabendo fazer. E aí ele me cobrou, não sei o que. Eu falei, ah, quer saber? Eu fui lá, bloqueei ele. Nunca mais falei com o cara. Não dei uma satisfação, nada. Bloqueei ele no WhatsApp, a gente já tava conversando pelo WhatsApp, né? Já tava mais pessoal assim. Bloqueei ele no WhatsApp e bloqueei no Orkana. Ele mandou as mensagens no Orkana. O que aconteceu? Pô, não sei o que, você parou de me responder. Até hoje eu não falei mais com ele, não dei uma satisfação, né? E isso é uma coisa ruim que acontece comigo. Eu não dou satisfação, não falo muita coisa assim. E aí depois disso eu arranjei um emprego no antigo emprego que meu primo trabalhava, no hospital de base aqui de Brasília. E aí na parte do almoxarifado. Isso foi lá para abril. Aí eu consegui um emprego lá e comecei a trabalhar lá, tipo assim, comecei a trabalhar e ia indo, né? Era uma escala boa, 12 para 36, né? Das 10 da manhã até 10 da noite. Só que estavam me sugando demais. E aí durante esse ano, né, agora em 2005, eu já estava trabalhando lá.
Isso tudo que eu falei agora foi durante esse ano, tá, galera? Até abril ali e tal. Abril eu entrei nessa empresa, tô trabalhando nela até hoje. E aí eu comecei uma faculdade, né, de ADS, né, não é de administração, tá? É de análise e desenvolvimento de sistema. E aí eu comecei a pagar a faculdade normal ali, só que aí depois eu fui recebendo o salário desse emprego, né? E aí eu fui pagando ela normal, só que aí depois de um tempo eu tava faltando muito, comecei a faltar no trabalho, e então começa a vir descontado o salário, né? E eu tava com muita dívida para pagar, né? E aí, tipo assim, a gente tava morando numa outra casa, hoje em dia a gente mudou, né? Eu, minha mãe, meu padrasto, minhas irmãs. Hoje em dia a gente mudou para uma casa nova, que aqui a gente paga bem menos. Só que na antiga casa tava, o meu padrasto cismou, né? E começou a falar assim: ó, agora você vai pagar a luz, é só a luz. E aí a água, minha mãe começou a pagar a água e eu comecei a pagar a luz. E eu pagava a luz e a internet. Então, tipo assim, às vezes no mês vinha assim R$ 400 de luz, 400, R$ 500 de luz. Mais a internet que era cento e pouco, então eu ficava, sei lá, R$ 60 por mês. Só eu pagando, né? E, tipo assim, porra, tô trabalhando no subemprego, né? Eu não ganhava tão bem. E aí eu comecei a gastar muito. Então, tipo assim, eu pagava essas dívidas, fora a dívida que eu tinha com o cartão, né? De ter de pagar ali mensal no cartão, advogada, autoescola, então assim, o dinheiro não dava. Só que aí eu não quis também me aventurar para outra área. Criar uma loja, fazer um dropship, eu voltar pro design, eu aprender um novo design, edição. E aí eu fiquei meio nessa, e aí até que eu consegui acertar porque a gente mudou pra cá, e aí começou a sobrar um dinheiro a mais pra mim. Aí sim, eu comecei a. Agora eu pago a internet, a luz aqui dessa casa, só que sai ali por uns R$ 300, entendeu? Um total ali 300, R$ 200 no mês ali, entendeu? Tudo junto. E aí, hoje em dia eu tô pagando isso, né? Mas tá saindo bem mais barato, então tá sobrando uma certa quantia. E aí no mês passado eu consegui quitar já a dívida do cartão, já tô quitando a dívida na Nubank, que tem uma dívida no Next que eu tinha, né? De R$ 200 lá. Ficou mais de um ano parado lá, R$ 200. Eu quitei lá o pai tudo de uma vez. Aí hoje em dia agora eu tô devendo mais só o Banco do Brasil, que agora eu vou parcelar também no próximo mês, pra ir pagando tudinho, né? E tem aqueles negócios no Serasa lá, aquelas feirão do Serasa, não sei o que às vezes eu acho que eu vou esperar mais um pouco e pagar à vista, né? Que aí já quita logo toda a minha dívida. Então assim, hoje em dia eu só tenho essas dívidas do Banco do Brasil, né? Tô pagando parcelada aí a Nubank também, faltam 2 parcelas que não tem mais de pagar tudo. O Next eu já paguei. E tô com uma outra dívida aí de um tal de cartão de todos. Não sei se vocês já ouviram. É tipo um convênio de plano de saúde. Que eu tive de fazer para me mostrar no quartel que eu tava. Realmente eu tinha problema de asma, né? Eu tinha de comprovar para eles. Então eu tinha de fazer os exames. Os exames era caro pra caramba. E se eu fosse no público ia demorar mais ainda. Então eu paguei ali, era baratinho, era R$ 30 o plano ali. Aí eu paguei, só que depois de um tempo, como eu não tava mais usando, eu parei de pagar. E aí foi acumulando, aí hoje em dia tá R$ 200. E aí, nesse próximo mês agora eu pretendo pagar logo tudo de uma vez e vai sobrar somente o Banco do Brasil. Então, rapaziada, eu não deixar mais é isso. Tipo assim, uma questão sobre esse vídeo, né? De como a geração, ela tá achando que a vida... Pô, não tem mais o que fazer, né? Ai, não tem mais o que fazer. Vou me render ao subemprego, vou fazer isso. Não. Você só tem de parar, igual eu, tipo, você tem de parar de focar em várias coisas ao mesmo tempo. Inclusive hoje, agorinha, pô, eu tava pensando em fazer várias coisas ao mesmo tempo, só que eu parei e pensei, caramba, e se eu gravar esse vídeo aqui logo e postar? Só gravar e postar, entendeu? O que vai dar? O que será que vai dar, né? E então foi isso. E aí, o que eu deixo pra vocês é isso. Parar de focar em várias coisas. Foca em alguma coisa. Ah, mas não dá, eu fico ansioso, eu quero fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tenta, né? Tenta focar em alguma coisa. Tenta alguma coisa. Pô, você quer gravar conteúdo? Grava só conteúdo. Pô, você quer terminar a faculdade? Só termina a faculdade. Entendeu? Termina a faculdade. Como é que você vai saber se você vai ser um futuro programador se você não programa? Você não estuda, né? Como é que você vai saber se vai ser um advogado, um policial, se você não estuda, se você não tenta? Fica pensando, ah, isso. Aí nesse si, passa um ano, 2 anos, você ainda tá no mesmo lugar. Eu digo isso como exemplo eu. Então assim, rapaziada. Hoje em dia eu tô trabalhando atualmente no subemprego, né? Vamos dizer assim, né? Eu trabalho de auxiliar de almoxarifado, o salário ali é 1.600 e pouco, né? Como eu tava faltando muito, né? Durante esses dias para trás eu comecei a faltar muito, que eu tava querendo sair da empresa. E aí eu falei assim, não quero mais, quero sair fora, não tô aguentando mais. E aí, esse mês provavelmente já vinha descontado pra caramba. Então meu salário tá vindo muito descontado, eu tô ganhando muito pouco, né? Pra trabalhar muito. Então, assim, tá uma bosta, né? Eu tô trabalhando 12 horas por dia, né? 12 por 36, trabalho um, folga outro. Assim, é uma escala boa, porque eu trabalho um dia, no outro dia eu consigo focar nas minhas metas, nos meus objetivos, nos meus planos. E um dia eu trabalho, né? Só que eu acho que, tipo assim, suga muito, né? Porque às vezes, como eu consegui trocar meu horário, né? Eu comecei a trabalhar lá das 10 às 10 da noite. Só que agora, como esses dias eu faltei muito, eu falei assim, eu preciso, pra mim voltar a trabalhar, eu preciso pelo menos trocar o horário, né? E eles conseguiram trocar meu horário, agora eu sou das 7 horas da manhã até 7 da noite.
pra mim fica bem melhor, porque eu tava chegando muito tarde, eu chegava meia-noite em casa, entendeu? Eu tava chegando muito tarde. E aí no outro dia eu tava acordando muito tarde, entendeu? Eu tava acordando lá pelos meio-dia, 1 hora da tarde, entendeu? Então eu tava perdendo o dia. E aí, meio que agora eu tô trabalhando das 7 às 7, meio que fica um tempo a mais pra mim ele investir em alguma coisa, pra mim não ficar tão cansado, tão puxado pra mim, né? Mas eu digo pra vocês que o trabalho, ele realmente ele suga você, tá? Tipo assim, você acaba ficando sem muita ideia, você tá cansado, você quer que o dia passa muito rápido e você tem muita ideia para botar em prática, você acaba não botando nada em prática, porque se você for igual eu, né, ficar pensando várias coisas ao mesmo tempo, você acaba não botando nada em prática. Você fica só naquele pensamento, ah, o que é que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço, e acaba que você não faz nada, né? Então eu só venho deixar aqui para vocês um conselho. Tipo assim, a minha vida ainda não se resolveu, tá? Eu tô andando, já consegui pelo menos tirar minha carteira, já paguei minha carteira. Hoje em dia eu sou habilitado, né? Então eu já consigo dirigir, pego o carro da minha mãe ali, vou pro trabalho dirigindo e tal, não sei o quê. Posso ir para qualquer lugar dirigindo o carro dela. Então, assim, hoje em dia eu sou habilitado, já paguei a advogada. Então, assim, eu sinto que tá andando, né? E aí eu tô querendo investir no ramo de edição, né? Tanto é que eu baixei vários programas, o Adobe Premiere, o After Effects, o Photoshop, né? Pra fazer thumbnails, o Premiere para poder editar os vídeos, né? E acaba que eu tô querendo investir nessa área de edição, né? Só que eu acabo assistindo vários vídeos, acabo acumulando muito conhecimento e não acabo botando nada em prática. Então só fica aquele pensamento, ah, será que eu faço? Será que dá? Será que não sei o quê? E aí eu acabo ficando só no trabalho, né? Então hoje em dia eu tô trabalhando, e aí quando eu chego em casa eu fico pensando em várias coisas, só que eu acabo não botando nada em prática. Então hoje em dia eu tô com ideia, assim, de querer abrir meu próprio negócio, né? De querer fazer um dropshipping, de querer fazer algo interessante, né? De querer fazer uma loja, o meu próprio negócio, né? Ser meu próprio patrão. E eu também tô com ideia de gravar vídeo de jogo. Também tô com ideia de fazer esse canal aqui, né? Então eu tava com 3 ideias, né? Seriam 3 canais, praticamente. Ia ser o canal de dev, que é esse aqui que vocês estão vendo, que eu vou... Vai ser um canal pessoal, onde eu vou estar postando conversa, pensamentos que eu tenho no dia a dia, né? Ah, eu vou falar sobre tal coisa. Eu vim aqui e gravo pra vocês. Um outro canal, que seriam de jogos variados, né? Qualquer jogo, Roblox, Minecraft, GTA. Eu ia gravar vários jogos nesse canal. E um terceiro canal, onde seria um servidor de MTA. Não sei se vocês conhecem o MTA, que é um GTA San Andreas online, né? De roleplay. E aí é onde seria que eu estaria botando a programação em prática, né? Onde eu estaria mostrando para vocês como tá ficando meu servidor, o que eu tô botando os mods lá no meu servidor, o que eu tô fazendo no servidor. Eu estaria divulgando mais meu servidor, porque, né, dá pra ganhar uma grana com isso, né? Tanto para mim criar mod ou com o meu próprio servidor, né? Tipo, se a galera entrar lá, a galera comprar um VIP, ou eu começar a botar alguns sorteios lá, valendo dinheiro, não sei o que, isso dá pra me tirar uma grana com isso, né? E agora eu tô com esse de dev, né? Que eu tô postando esse vídeo pra vocês agora, que vai sair hoje. Esse vai ser o primeiro vídeo do canal, né? Espero que tenha muitos ainda. E esse canal aqui é do zero, que é uma conta nova, é tudo do zero, não tem nada. Não vou mandar para nenhum conhecido meu da família. Porque geralmente o YouTube tem dessa, né? Porque se você manda para alguém da sua família, o conteúdo que a sua família assiste é diferente. Então, se for que eu mando para um primo, para um tio, para minha mãe, eles assistem conteúdo diferente. Então, o YouTube ele não vai saber nichar o meu canal, né? Então, ele vai ficar meio perdido ali, vai acabar não tendo visualização e vou acabar perdendo gente. Então, eu quero que esse conteúdo seja nichado para a galera que curte mesmo esse tipo de conteúdo, né? É um conteúdo mais normal, o conteúdo que você está falando aqui, né? Tanto é que eu acompanho o Vitor Romano, né? Sou fã pra caramba desse cara aí, comecei a acompanhar ele. Assisti o primeiro vídeo dele lá, né? Que ele fez tantos mil com edição de vídeo, né? E aí até hoje eu assisto os vídeos dele, né? O cara, pô, compartilha várias ideias da hora. Eu quero até assinar o Seja Membro do canal dele, porque o cara posta vários vídeos lá no Seja Membro, que é sobre edição de vídeo. Que é sobre uma área que eu quero trabalhar, né? Que hoje em dia eu não sei o que fazer. Eu tento editar uma coisinha ali outra, não sei o que, aí então, assim, é um vídeo onde eu tô testando minhas edições, né? Eu tô querendo ir a fundo. Eu quero comprar, às vezes, até um curso para me aprender realmente a editar, né? Só que o meu PC atualmente tá meio fraquinho para aguentar a edição, né? E no mais é isso, rapaziada. Acompanha esse cara aí, Vitor Romano, um abraço. Se você conseguir ver esse vídeo aqui, pô, tô acompanhando os seus vídeos aí, acho muito top. Né? Esse Vitor Romano, atualmente eu tô acompanhando só ele, né? No YouTube. E também o Miguel Expert aí também, Miguel Expat, né? Que viaja para todos os lugares aí. Eu acho a ideia dele muito da hora. Eu mudei muito a minha mentalidade depois que eu assisti os vídeos dele, né? Eu comecei a ligar muito foda-se, né? De tipo assim, de não ligar pra muita coisa que as pessoas falam. De querer viver minha vida e querer realizar meus sonhos e meus objetivos, né? O canal dele mudou muito a minha cabeça, né? Eu digo muito, muito mesmo. Tipo assim, um vídeo do cara ali, o cara conseguiu mudar minha personalidade muito, muito, muito. Sério mesmo. Tipo assim, o cara conseguiu me mudar por completo. Agradeço a esse cara também.
Tem um carequinho do YouTube, desculpa, mas esqueci teu nome. Tem um carequinho do YouTube de óculos, que ele, um bombadinho que ele posta uns vídeos muito legal também de reflexão. Eu acompanho ele também. O Copini, né? Um rapaz aí que posta. Vocês devem conhecer ele, o Copini. Ele põe alguns vídeos de reflexão também. Então eu acompanho muito essa galera e eu acompanho esse conteúdo e eu falei, ah, por que eu não posso também, né? Eu tenho várias ideias, eu tenho ideia aqui de agosto, julho, desse ano, do ano passado, eu tenho ideias anotadas aqui, por que eu não ponho em prática, né, esses meus pensamentos? Então, no mais é isso, rapaziada. Eu queria estar deixando esse vídeo até aqui. E é o que eu tô falando pra vocês, é sobre a sociedade atual, ela tá muito precária, né? Porque se assistir um vídeo no Instagram, um jovem de 12 anos tá fazendo 1 milhão por mês, né? Você acabou de chegar do trabalho e se sente um bosta, né? Um inútil. Fala assim, não, eu tô atrasado, não tem mais o que fazer na minha vida, não sei o quê. Lá no trabalho, esses dias chegou um rapaz, o cara falou assim, tava conversando sobre fazer concurso da polícia, né? Esse ano eu tentei o concurso da Polícia Federal. Tô aguardando da PRF para ver se eu vou fazer, né? Não sei. Não sei se eu faço concurso, não sei se eu sigo minha faculdade, né? Não sei se eu termino minha faculdade. De qualquer jeito, eu vou terminar minha faculdade. Eu vou ter que terminar minha faculdade, né? Porque só dá para passar nesse concurso com nível superior, né? Então, assim, eu não sei se eu trabalho no meu ramo, né? Na área da programação, eu não sei se eu viro policial, eu não sei se eu bombeiro. Eu não sei se eu sigo nessa área. Eu tava conversando sobre isso, né? Que eu tinha feito concurso. Aí o cara chegou assim, nossa, é meu sonho fazer algum concurso de polícia, não sei o quê. Aí ele falou assim, só que não dá mais tempo. Eu falei, como assim não dá mais tempo? Ele falou, não dá mais tempo hoje em dia não. Eu perguntei a idade dele, né? O cara tem 20, 21, 22 anos. Eu falei, pô, é 24, eu acho. Eu falei, pô, mano, você tá novo pra caramba ainda, tá ligado? Tem o resto da vida. Entendeu? Tipo assim, dá pra fazer, pô, concurso, qualquer concurso, estudar. Eu falei assim, não, mas o que me pega é a parte do TAF, não sei o quê. Mano, é treino, entendeu? É treino, teste físico, pô, vai pra academia, dá uma corridinha na rua, entendeu? É treino, é só treino. Então, assim, rapaziada, se você acha, pô, você tá com 20 anos só, velho. Você tá na faixa dos 20 até os 30 ali, né? 20, 21, 22. Não depende, né, da sua idade. Cara, você tá com muito tempo, né? Você acabou de começar na vida, entendeu? Se você perguntar pro seu pai, pra sua mãe, pra uma pessoa mais velha, ela vai falar que você começou na vida agora, cara. Entendeu? Tem muita gente, você pega aí, muita gente famosa, rica, né? Tipo assim, tem muita gente que já nasceu. Galera, você tem que tirar essa ilusão, né? De que a galera, ai, construiu não sei o quê. Não, tem muita gente que, pô, há alguns anos atrás, participava de programa de televisão, é filho, ou é tio, ou é sobrinho de alguém famoso. Essas pessoas conseguem crescer mais rápido, né? Elas têm uma condição financeira para investir no computador, para investir na edição de vídeo melhor, para investir no tráfego pago, entendeu? Então você tem que tirar essa ilusão, entendeu? Tipo assim, a galera desse marketing digital mesmo, a galera desse marketing digital, cara, muita gente teve uma vida tranquila, entendeu? Então eles tiveram tempo suficiente para eles conseguirem investir no dropshipping, no marketing digital, criar algum produto, não sei o quê. Porque eles tinham tempo e dinheiro, era só pedir dinheiro pro pai ou pra mãe ali, os caras investiam. É claro, eles tiveram de investir o tempo deles, ficarem noites e noites acortados, não sei o que. Eu não tiro o mérito dos caras, mas eu digo que eles tinham uma condição financeira melhor do que a gente, que às vezes tem que trabalhar, não tem como viver dessa ilusão, sabe? De que, fazer R$ 1 milhão um dia, né? Todo dia fazer R$ 1 milhão. Porra, tira isso da cabeça, parceiro. Você tem de ser real, tem de cair na real, tá ligado? E outra, você tá com 20 anos, 20 e poucos anos. Porra, você tá novo. Tenta, pô, faz uma faculdade. Ah, pô, não gostei da faculdade. Sai da faculdade. Abre outra faculdade, tenta outra faculdade. Ah, não quero. Ah, vou tentar o concurso. Pô, tenta o concurso. Tenta da polícia, tenta do governo, tenta não sei o quê. Tem vários concursos no mundo, entendeu? Ah, não quero. Tenta na edição de design, edição de imagem. Tenta ir no marketing digital, gestor de tráfego. Tenta ser alguém, sabe? Tenta fazer alguma coisa. Arrisca. Pô, você tá com 20 anos. Tem certeza que você quer chegar nos seus 30, 40 anos e se arrepender? Pô, poderia ter feito um dropshipping, né? Será que teria dado certo? Poderia ter sido editor de vídeo. Será que teria dado certo? Poderia ter sido policial. Será que teria dado certo? Você realmente quer ter esse arrependimento no futuro? Você não quer saber o que poderia ter acontecido? Então eu vou deixar essa reflexão para você. Para de ser acelerado, né? Tipo assim, eu sei que a vida parece que tá parada, você não consegue conquistar nada, mas calma. Tipo, olha para mim, a minha vida tava fodida. De uma hora para outra eu consegui pelo menos a minha habilitação, consegui tirar minha habilitação, consegui pagar advogada. Pô, uma cama, galera. Quando eu fui morar com a minha mãe, eu dormia no colchão, no chão da sala da casa da minha mãe, tá ligado? Eu não tinha meu quarto, só tinha o quarto das minhas irmãs. Eu dormia no colchão, no chão da sala, tá ligado? Aí depois de um tempão, eu fui morar com a minha avó durante um tempo ali, durante um ano eu morei com a minha avó, porque tava dando muita discussão lá em casa. E aí eu morei um ano com a minha avó. Depois disso, eu voltei pra casa da minha mãe, eu tinha um quarto. Um quarto
Um quadradinho, só um quadradinho, assim. Coube só a minha cama e uma estante, assim. Mas eu já tinha uma cama, tá ligado? Uma cama de solteiro. E aí eu fiquei durante um tempo, assim, já eu tinha pelo menos uma cama pra dormir. E aí depois de um tempo, a gente mudou pra essa nova casa. Eu, com o meu salário do meu trabalho, eu fui lá e comprei uma cama de casal. Né? Aqui atrás, ela tá bem aqui atrás. Se vocês puderem ver ali, ó. Tá vendo ali a cama de casal? Tá até ali do outro lado. Tem minha calopsita ali, tá tirando um cochilo. Então, assim, rapaziada, eu comprei uma cama de casal. Hoje em dia eu tenho uma cama de casal. Tô com um computador. Não é o melhor computador do mundo, mas é um computador legal. Dá pra me jogar alguns jogos ali com meus amigos, com meus primos ali. Futuramente dá pra me fazer um upgrade nele. Tem um guarda-roupa, tá ligado? Eu lembro quando eu fui morar com a minha mãe, eu usava o guarda-roupa das minhas irmãs. Elas separaram um quadradinho assim. Lembro do guarda-roupa delas, pra mim guardar minhas roupas lá. Mas antes eu deixava minha roupa na mochila, tá ligado? E depois eu botei no guarda-roupa delas. A gente mudou de casa, e aí nessa outra casa eu tinha cama, só que eu não tinha guarda-roupa. Aí, se eu não me engano, eu tinha. Eu peguei o guarda-roupa das minhas irmãs, que era uma cômoda assim, sapateira. Só duas portas, né? Aquelas duas portas assim. Aí eu lembro que eu começava a botar minhas roupas lá. Aí depois de um tempo, meu primo me doou um guarda-roupa, que ele ia jogar fora, eu peguei pra mim, só que ele tava muito velho, né? Desgastado. E aí eu falei, ah, mano, agora eu não vou comprar guarda-roupa agora não. Eu lembro que minha roupa ficava no chão, assim, não no chão, né? Tinha uma base de madeira, assim, onde era o guarda-roupa. Eu arranquei o guarda-roupa de cima, deixei só a base. Aí nessa base eu botava minha roupa em cima. Aí durante um tempão minha roupa ficou assim, até que eu comprei um guarda-roupa. Aquele de solteiro, né? Aquele pequenininho, pra criança, né? Ele é uma, duas, três, quatro portas, né? Duas portas grandonas do lado e duas no meio, assim, e duas gavetas embaixo. Então, assim, você tem de parar e ver o que você já conquistou, tá ligado? Tipo, pô, hoje em dia mesmo esse dia meu celular quebrou. Aí, graças a Deus, lá no trabalho tem um moleque que vende celular. E aí eu falei assim, mano, me dá o celular aí que quando eu receber eu te pago, né? Aí o rapaz ele faz isso, né? Vende assim. Então, assim, você consegue ver. Hoje em dia eu consigo comprar um celular. Antigamente, se meu celular quebrasse, eu tinha que esperar um tempão pra minha mãe comprar pra mim, tá ligado? Então, assim, hoje em dia, se meu celular quebrou, eu posso ir ali comprar outro. Né? Não o top dos top, né? Eu peguei um Moto E7, é isso que vocês viram aqui, ó. É tipo pra caramba. Depois eu tenho de trocar. Eu só peguei ele só pra mensagem, Instagram, esse tipo de coisa, entendeu? Assistir um vídeo ou outra coisa ali. Então, assim, porque hoje em dia não dá pra ficar no celular. E então, assim, eu digo, pô, hoje em dia eu consigo, né, pegar, comprar um celular pra mim. Hoje em dia eu consigo ir. Tô saindo da faculdade ali, se eu tiver com dinheiro no bolso, eu vou lá comprar alguma coisa pra me comer. Hoje em dia eu consigo sair pra algum lugar pra comprar alguma coisa pra me comer. Eu sou um cara de muito de sair, né? Mas tem isso daí, né? Então, assim, hoje em dia eu consigo ir em algum lugar pra comer. Hoje em dia você tem de parar e pensar, caramba, o que, que eu consigo fazer hoje? Pô, tipo, hoje em dia eu sou habilitado. Se eu falar com a minha mãe, ah, mãe, empresta o carro, ela me empresta. Eu posso ir pra qualquer lugar que eu quiser, entendeu? É claro, tem um limite ali, né? Ela quer o carro é dela, né? O carro não é meu. Então, às vezes ela cobra ali, ah, quero meu carro, não sei o que. Mas assim, você tem de parar e você tem de ver suas conquistas, sabe? Pô, hoje em dia eu durmo numa cama maior, né? Eu tenho um guarda-roupa onde eu guardo minhas roupas, eu tenho um trabalho legal, né? Os meus amigos são legais pra caramba lá no trabalho, né? Os colegas de trabalho, né? Os caras são super gente boa, então eu tenho umas amizades maneiras, tenho um computador legal, posso chegar em casa, posso jogar no meu computador, assisto no meu celular, entendeu? Recebo meu dinheiro todo mês ali, se eu quiser comprar uma roupinha diferente, um tênis diferente, uma coisinha diferente, eu consigo. Mas assim, não é porque você tem essas coisas que você vai ficar estagnado. É claro, isso é pra você ter uma base. Pô, eu tô bem, entendeu? Você não tá lá, tá fudido, tá pobre. Ah, o fulano fez 1 milhão no dia, comprou uma Porsche. Uma menina de 14 anos ganhou uma Porsche de aniversário. Pô, mano, o problema é dela, tá ligado? Se você for olhar o passado da menina, a menina é filha ou sobrinha do fulano de tal que é rico pra caralho. Ou fulano de tal, não sei o que, entendeu? Você tem de olhar isso, mano. Se você parar isso, você tem de olhar o seu. Ah, você cresceu como? Você cresceu na merda, vamos se dizer, entendeu? Como é que você ia saber, né? Quem é que você tem para contar, né? Como é que você vai conseguir um carro top, muitos seguidores, muitas pessoas, não sei o que, se você não tem nenhum histórico? Quem é você, né? Você não é ninguém, tá ligado? Na internet. Eu mesmo, não sou ninguém aqui nesse vídeo. Eu não sei se esse vídeo vai chegar para muita gente, eu não sei se esse vídeo vai aparecer para muitas pessoas. Até porque eu não sou ninguém, ninguém me conhece, ninguém sabe que eu não sou ninguém, na internet eu não sou ninguém. Mas possa ser que esse vídeo chegue, apareça para muitas pessoas, ou possa ser que ele só fique para certas pessoas, entendeu? No máximo eu quero deixar isso para vocês, tá? Nessa minha situação atual, eu pretendo realmente seguir alguma coisa, sabe? Pô, realmente focar ali na minha faculdade, estudar, né? Eu tô com um problema aí agora, que se eu não pagar minha rematrícula agora, né? Eu paguei as minhas dívidas, eu tava com as dívidas na faculdade, que eu fiquei um tempo sem estudar. Aí eu paguei todas as minhas dívidas, só que agora teve um problema que não gerou o boleto da rematrícula e eu não tô conseguindo fazer a minha rematrícula.
E aí eu vou ter que pagar a rematrícula de novo, só que eu não tenho dinheiro pra me pagar a rematrícula, tá ligado? Então eu tenho até o dia 24 pra me conseguir pagar a minha rematrícula e eu tô sem dinheiro pra me pagar. Então assim, eu não sei o que fazer, tá ligado? Eu vou tentar aí realmente tentar na edição, tentar procurar algum freelancer aí no Workana, ou tentar procurar alguém pra me conseguir pelo menos pedir dinheiro pra minha mãe, né? Pra me conseguir pelo menos pagar a minha faculdade, né? A rematrícula da faculdade pra eu voltar a estudar, né? Na faculdade. Eu já voltei, né? Tô indo nas aulas presenciais, tá tendo, né? Mas ainda não, assim, não tô tendo acesso à plataforma, né? As matérias, os conteúdos. Então, assim, eu não sei se eu foco nisso, eu não sei se eu vou estudar para o concurso que vai ter agora, né? Futuramente, no próximo ano, possa ter o concurso do Brasil, o concurso da PRF, né? O concurso da Petrobras. Pô, tem vários concursos. Então, eu posso querer estudar para algum deles, ou eu não querer estudar, eu só quero abrir minha loja, né? Eu não sei se eu abrir minha loja hoje vai dar certo, esse vídeo vai dar certo, né? Eu não sei. Possa dar certo, possa não dar. Então, assim, eu só tô no tempo de. Ah, vamos ver o que dá. Estoicismo. Eu tô nessa, né? Se vocês não leram, cara, procurem algum livro de estoicismo. Procurem saber o que que é. Pô, depois que eu vi isso, cara, minha vida mudou, tá ligado? Hoje em dia tô super tranquilo, eu sou um cara super tranquilo. Então, não mais é isso, rapaziada. Queria estar deixando esse vídeo aqui pra vocês, queria estar deixando esse pensamento, compartilhando com vocês. Espero trazer outro vídeo pra compartilhar com vocês. E já deu 1 hora de gravação, eu nem sei como é que vai ficar esse vídeo. Uma ou duas partes, eu não sei. É isso. Um abraço pra vocês. Espero que eu tenha conseguido mudar a mentalidade de vocês, tá? Não se afobem. Tá ansioso? Sei lá, mano. Conversa com Deus, tá ligado? Eu não sei se vocês acreditam em Deus, mas eu particularmente acredito em Deus. Tô meio afastado, assim, né? Mas ainda vou pra igreja e tal, mas eu preciso buscar mais. Eu acho que quando eu realmente chegar perto de Deus, ele vai me responder e vai me dar um caminho pra me seguir, né? Então eu digo assim, pô, tá angustiado, tá não sei o quê. Procura Deus, mano. Ah, mas eu sou ateu, não sei o quê. Sei lá, procura alguma coisa que te acalma, entendeu? Procura isso, alguma coisa que te acalma. Assistir um vídeo, ouvir uma música, meditar, eu não sei. O que te acalma? Relaxa, respira, pensa em alguma coisa, vai lá, volta. Às vezes isso acontece comigo, eu tô editando um vídeo, e aí, porra, não tenho ideia. Eu paro, eu simplesmente paro, vou dormir. Quando eu acordo, eu tenho um monte de ideia. Eu tô bombando de ideia, eu vou lá, consigo editar um vídeo inteiro e sai o vídeo, entendeu? Então, não mais é isso. Eu queria estar deixando pra vocês, relaxa, tá ligado? Você não tá atrasado na sua vida, cara. Como você tá atrasado na vida se a vida é sua? A vida é só sua, tá ligado? Você por você, mano. É você contra você. Tá ligado? Não tem como você tá atrasado. Ah, fulano tem um Porsche, fulano tem 1 milhão, fulano tem isso, fulano tem aquilo, fulano tem isso, fulano tem aquilo. E você? Para pra pensar em você. O que, que eu posso fazer para ter isso também? Abrir um negócio, fazer edição de vídeo. Ou se você não quiser uma Porsche, você só quiser viajar, tipo eu, particularmente. Eu não quero um carro de luxo, eu não quero nada. Pô, eu quero querer viajar, eu quero conhecer o mundo, eu quero sair, sabe, do meu país. Esses dias eu tava falando comigo mesmo, eu tô incomodado na minha cidade. Sabe quando você fica incomodado na sua cidade? Você quer sair para algum lugar, conhecer um país novo, conhecer alguma coisa nova, só que você não tem dinheiro. Você fica naquela incomodado, mas eu não sei, tá ligado? Você só fica incomodado. Esses dias mesmo eu tava indo pro trabalho conversando sozinho, né? Eu tenho essa mania de conversar sozinho. E aí eu tô no carro lá dirigindo, eu falei, caramba, eu sinto que tá chegando alguma coisa boa, né? Eu não sei, tá ligado? Mas eu sinto que tá chegando alguma coisa boa, sabe? Que eu vou conseguir viajar, que eu vou conseguir viver meu sonho, meus sonhos, minhas conquistas. Eu sinto que tá perto de acontecer, eu só não sei quando. Mas eu sinto que vai acontecer. Tá perto, eu consigo sentir, sabe? Assim, eu não sei. Essa brisa. Eu não sei se você já sentiu isso, mas eu sinto que tá chegando, sabe?